Seja bem-vindo ao podcast da comunidade Palavra e Poder. Uma mensagem poderosa que irá abençoar a sua vida, trazendo revelação da palavra de Deus. Ao final da mensagem, compartilhe com seus amigos e com seus familiares. Deus abençoe. Meu irmão, nós estamos aqui nesse mês de milagres, esse mês que as coisas estão acontecendo. Não sei se você viu, semana passada, ou você estava aqui semana passada, nós começamos essa série. Foi uma direção de Deus não apenas para pregar sobre milagres, mas para orar sobre milagres. E semana passada já teve um milagre aqui acontecendo. A gente teve de manhã cura de ombro, cura de enxaqueca. À noite a gente teve uma cura de hérnia de disco. O Eduardo estava aqui e ele saiu direto do hospital e veio para a igreja. Estava até com sei lá o que é aquilo lá. O acesso, né? Não, estava com acesso não, estava tampado, né? Lacrado. Aí ele chegou aqui, cheio de dor. Deus curou o homem. Não estava conseguindo andar, saiu daqui dando cambalhota, feliz da vida, sabe? Sabe o que é isso, meu irmão? O Senhor está curando aqui. O Senhor está liberando milagre. Hoje não é só sobre cura. Hoje é milagres em geral. Sabe o que eu sinto do Senhor? Você que está precisando de uma direção de Deus, um milagre sobre saúde, sobre vida financeira, sobre vida profissional. Talvez você não está com um problema na sua vida, mas eu sinto o Senhor também querendo liberar sobre projetos e sonhos que você carrega. Vai ter liberação de coisas aqui hoje, amém? Então eu preciso que você preste atenção nessa palavra. 20 minutinhos que eu vou pregar, apenas. Para que depois a gente possa orar, dá tempo para a oração. Eu preciso que você preste atenção, que você entenda, absorva, porque eu sei que o Senhor vai gerar fé no teu coração para a gente ministrar em você depois, amém? Pega a sua Bíblia e abre lá no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. Glória a Deus. 1 Reis 17, versículo 8. Nós vamos ler do 8 até mais ou menos 14. Então, 1 Reis, capítulo 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Acompanha comigo, você pode acompanhar aí no telão também. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta, e quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Um pouquinho folgado, né? Versículo 12. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Então, para aí, deixa a sua Bíblia aberta. Depois a gente vai continuar a leitura. Deixa eu falar sobre uma perspectiva aqui dessa mulher. A viúva de Sarepta era uma mulher que se encontrava numa condição que ela aceitou o teu destino. Ela aceitou morte. O homem de Deus, Elias, chega até ela pedindo essa comida, pedindo água. E qual que era o contexto de Israel, a nação de Israel? Era o contexto que não chovia. Era um contexto que não tinha plantação, não tinha nada acontecendo, estava todo mundo numa situação terrível. E essa mulher, nessa situação, ela vira para Elias e fala: Elias, homem de Deus, eu, diante do Senhor, te afirmo que eu vou fazer a minha última refeição com meu filho e nós vamos morrer. Sabe, você concorda comigo que a mulher, para chegar nesse estágio, ela já está ali num calabouço da tua alma, ela já está num local, num buraco com as tuas emoções, ela está no fundo do poço, porque ela está aceitando a morte da sua vida, mas também está aceitando a morte do filho dela. Quem que é pai e mãe aí, meu irmão? Levanta sua mão. Você faria qualquer coisa para ver a saúde do teu filho? Esses dias o Paulinho, né, ele foi diagnosticado com bronquite, e a gente já está orando pela cura dele. Quarta-feira a gente saiu aqui da igreja até mais cedo, a gente foi para o hospital, ficou lá até meia-noite, e a gente vê filho desse jeito, a gente fica abalado, a gente fica mal, não é? E eu vejo uma situação dessa, eu fico pensando, sabe, obviamente nunca estive nessa situação, nunca vou estar em nome de Jesus, mas a gente vê isso, eu falo assim, eu lutaria
mesmo que se fosse para eu morrer, mas meu filho viver, eu lutaria por isso. Essa mulher, ela chegou num estágio emocional tão depreciativo, num estágio emocional tão difícil, que ela aceita e ela verbaliza isso para o homem de Deus. Sabe, meu irmão, muitas vezes nós estamos em situações, não talvez de vida e morte por causa de comida, mas talvez eu estou em situações, em outras áreas da minha vida, que eu aceitei um diagnóstico, que eu aceitei uma realidade. Essa é desse jeito mesmo, eu já abri mão dessa situação. É desse jeito mesmo minha saúde, é desse jeito mesmo essa vida financeira, é desse jeito mesmo a minha família, é desse jeito alguma coisa da minha vida, eu já aceitei. Sabe, a percepção que eu tenho é uma percepção negativa, natural e negativa. Assim como a viúva de Sarepta. Seguinte, essa é a minha realidade, é isso que vai acontecer, eu vou morrer. Muitas vezes estamos apontando para coisas da nossa vida dessa maneira. É isso. Infelizmente é isso. Eu tenho que me adaptar a isso. Fazer o quê? Enquanto eu tenho uma resposta de Deus na minha frente, eu não estou percebendo. Talvez a gente pode até achar que essa mulher não sabia quem era Elias, mas sabia. Sabe qual que é o contexto aqui, meu irmão? Elias é a maior autoridade espiritual da nação de Israel. Ele era um rosto extremamente conhecido. Inclusive, foi por causa dele que não estava chovendo. Ele orou por causa de um rei maligno que estava conduzindo Israel para longe de Deus, Acabe. Aquele homem, ele era conhecido como mover sobrenatural. E aquela mulher, diante de uma resposta de Deus para a vida dela, ainda assim dá uma resposta natural. Homem de Deus, diante do seu Deus, eu te digo, eu vou morrer. E o meu filho também vai morrer. Você percebe que muitas vezes a gente chega com essas também questões para o Senhor. Aquela mulher, ela não pede ajuda. Ela não está ali, Elias, é o seguinte, eu posso até fazer esse pão, eu posso até fazer esse alimento para você. Você pode me ajudar com alguma coisa? Você pode orar por mim? Você pode fazer, sabe, um mover sobrenatural? Não, ela só chega com uma afirmação. Eu sei que você é de Deus, eu sei que você tem o seu Deus, mas eu estou te afirmando, eu vou morrer e o meu filho também. Ela dá o veredito. Você já percebeu que existem momentos da nossa vida que nós queremos dar veredito sobre a nossa vida, quando na verdade o Senhor tem um veredito de vida para mim? Quando o Senhor tem um veredito de uma direção sobrenatural para a minha vida, e eu resolvo dar um veredito natural, algo negativo. Você sabia, meu irmão, que tem como você ter uma fé negativa? Você acredita de maneira negativa. Eu até acredito, mas eu acredito de maneira negativa. E aí eu cultivo isso no meu coração. Eu estou nutrindo isso no meu coração. Porque, na verdade, eu estou influenciado por aquilo que eu estou vendo. Por aquilo que eu ouvi. Um diagnóstico. Uma situação. Uma realidade. É assim mesmo. E talvez alguns podem até falar, mas pastor, está escrito, a fé não nega a realidade. De fato, está escrito. A fé não nega a realidade, mas também está escrito que a fé transforma a realidade. Eu vejo a situação, mas eu sei que tem uma resposta de Deus para isso. Feche teus olhos. Onde você precisa de um mover de Deus hoje? Talvez você está aqui e você precisa de um milagre. Talvez você está aqui e você precisa de uma intervenção divina. Ou talvez você precisa de uma direção de Deus. Para um sonho, para um projeto que você tem. Você precisa de um romper. Pensando nisso, de olhos fechados. A minha pergunta para você agora é: você acredita que Deus pode fazer? Responde para você. Vou te perguntar de novo. Você acredita que Deus pode fazer? Abre teus olhos. Aquela mulher, ela precisava de uma mudança de mentalidade. Antes de ela experimentar o milagre dela. Muitas vezes o Senhor vai mandar intervenções divinas na tua vida, através de uma pregação, através de um louvor, através de uma pessoa, através de alguém que vai chegar e te dar uma balançada e falar assim: olha, isso aqui vai acontecer com a mão de Deus sobre a tua vida.
E aquilo vai ser um baque, um choque para você, que vai tirar você de uma visão natural. Porque, gente, infelizmente, eu falo, até eu já vivi muitas vezes isso. Nós ficamos tão imersos numa naturalidade, ficamos tão imersos naquilo que eu estou vendo, que eu esqueço que a Bíblia fala, nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas andamos por aquilo que nós cremos. Se eu acredito, o Senhor pode fazer. Pega a tua Bíblia. Nós vamos continuar aqui. Versículo 15. Não é 13, né? Versículo 13. Elias, porém, disse: não tenha medo. Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até um dia que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Olha só, aquela mulher, ela apresenta uma perspectiva natural. E o que eu acho interessante disso é que Elias, meu irmão, ele não interrompe a fala dela. Elias não interrompe o raciocínio dela. Elias deixa ela falar. Fala, abre o teu coração, desabafa, fala o que você tem que falar. Depois que ela termina, Elias vem com uma resposta. Então, ok, sabe o que você vai fazer? Primeira coisa, não tenha medo. A primeira coisa, meu irmão, que Elias faz é quebrar um espírito de medo na vida dela. Você sabe que muitas vezes, quando a gente percebe as coisas na nossa vida travada, os sonhos não fluem, os projetos não acontecem, eu estou com um problema na saúde, ou problema financeiro, problema em alguma área da minha vida, uma das primeiras coisas que acontece na tua vida é um envio maligno de um espírito de medo. A Bíblia chama medo de espírito, não de sentimento. Você sabia disso? Um espírito de medo começa a te controlar. E você sabia que quem é controlado por medo começa a tomar atitudes estúpidas, atitudes erradas, atitudes que não são sábias. E aí, no medo, a mulher, a viúva de Sarepta, o que ela toma como decisão? No medo, ela escolhe: vou morrer. Essa é a minha decisão. Quantas vezes no medo eu tomo uma decisão errada? Estou com um grande problema financeiro, eu quero lá resolver de alguma maneira, porque eu estou com medo de não ter dinheiro para provisão, para sustento das coisas. Eu estou com medo de eu não ser curado, de as coisas na saúde não acontecer, e eu não conseguir romper, estou com medo desse sonho, desse projeto não acontecer. E aí eu começo a agir de uma maneira errada. E aí vem um homem de Deus e quebra isso, e vem Deus hoje falando para você: não tenha medo. O contrário de medo é o quê, meu irmão? O contrário de medo é o quê, gente? Coragem. A coragem, sabe, se o espírito é um medo, a coragem também. E qual que é o espírito da coragem? Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Toda vez que o espírito de medo é quebrado na minha vida, significa que está vindo uma presença de Deus para mim. Exatamente para resolver aquele problema. Exatamente para direcionar algo na minha vida. Faz sentido? Você está comigo aqui? Amém? Meu irmão, Elias continua. Você vai fazer isso, você vai fazer desse jeito, desse outro jeito. E nunca vai faltar provisão na tua casa. Sabe, a Bíblia fala que aquela mulher, ela não questiona, ela obedece. Sabe o que aconteceu naquele momento? Existiu uma quebra do espírito de medo, existiu uma mudança de mentalidade, e ela agora passa a acreditar que Deus estava cuidando da vida dela. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu passei por um episódio na minha vida de depressão. Foi mais ou menos um ano que eu fiquei em depressão profunda. Eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, e eu chegava em casa à noite, eu ficava enfurnado ali no meu quarto, e ali eu ficava. E foi assim por mais ou menos um ano. Um ano dessa maneira, um ano desse jeito. E eu lembro que nos últimos meses daquele ano eu já estava tendo pensamentos de suicídio. Nunca cheguei a executar, a pensar em como fazer. Nunca cheguei a executar, é óbvio, né, que eu estou aqui hoje. Mas eu tinha pensamentos, mas eu nunca estudei, tentei tirar isso do papel.
Mas eu lembro que eu não tinha perspectiva, não tinha vontade, não tinha alegria, não queria fazer nada. Eu estava nesse calabouço. Eu estava nessa perspectiva de morte, essa perspectiva natural. Eu precisava de um milagre, eu precisava de uma intervenção divina. E eu lembro que o Senhor, Ele começou a atuar na minha vida, hoje eu vejo isso. E um dia na igreja, eu ia na igreja por pura obrigação. Eu lembro que o meu pai, ele lança um desafio de oração da madrugada, que era para orar 3 horas da manhã. E, de alguma maneira, eu levantei minha mão, entendi e falei, eu quero fazer isso aí. Mesmo sem vontade de nada. E naquela madrugada, de domingo para segunda, 2h57 da manhã, Deus me acordou. Na época eu não sabia que era Deus, porque eu nem despertador tinha colocado. Perdi o sono completamente, eu fui para a sala. Cheguei na sala, e eu fiz a seguinte oração, lembro até hoje. Deus, não sei se o Senhor está aqui. Não sei se o Senhor quer falar comigo. Mas se o Senhor estiver, fale comigo. Queira falar comigo, porque eu não estou legal. Meu irmão, sabe, eu defendo muito e acredito muito nos processos da saúde mental, de você procurar psicólogos, profissionais da saúde mental, para você estar bem. Eu acho isso incrível, eu acho isso muito precioso. De maneira alguma eu quero desmerecer isso, mas de alguma maneira, naquela sala, há 15 anos atrás, 3 horas da manhã, 3h10 da manhã, a presença de Deus veio tão forte naquela sala, entrou no meu coração, eu comecei a chorar, eu fui curado da depressão. Como que aconteceu isso, pastor? Não sei. A mesma coisa você pegar aqui e ler essa passagem. Como é que começou a multiplicar a farinha, o azeite? Não sei. Sabe o que é a maravilha de quando Deus ele age na tua vida? Não tem explicação. E às vezes a gente quer controlar as coisas, a gente quer explicar. Não tem explicação. Não tem controle humano. É por isso que Deus faz. Por que Deus, às vezes, ainda ele espera para fazer na tua vida? Porque você ainda está segurando. Basicamente, você está falando para Deus o seguinte, eu ainda estou tentando do meu jeito. Dá um tempo aí. Eu estou falando para Deus, basicamente, ainda deixa acontecer do meu jeito, não do seu. E o Senhor, Ele vai esperar. Mas quando eu dou a permissão, Senhor, eu permito. Entra na minha vida porque eu não sei mais o que fazer. Entra na minha vida porque eu não sei como tirar esse sonho, esse projeto do papel. Entra na minha vida porque eu não sei resolver esse problema. Sabe o que você está fazendo? Eu estou dando permissão ao Senhor para fazer o teu milagre na minha vida. Aquela mulher, ela dá um veredito para Elias. Só que Elias dá o veredito de Deus para ela. Não vai faltar provisão na tua casa. Na verdade, sabe o que Elias estava falando lá? Não só, meu irmão, sobre comida. Mas Elias está falando, você não vai morrer. O teu filho não vai morrer. Vocês ainda têm muito para viver. Eu estou declarando vida. E eu estou quebrando o espírito de morte que está aqui alojado na tua vida. Aquela mulher recebe aquilo. E a Bíblia fala que aconteceu o milagre da multiplicação. E ela viveu. Sabe, às vezes o que nós precisamos é acreditar, mas também dar permissão para o Senhor fazer na nossa vida. Vem, Senhor, faz na minha vida. Talvez você está precisando de algo hoje. A verdade, gente, é que todos nós carregamos necessidades. O problema é que nem todos estão dispostos a entender que essa necessidade, ela será respondida pela ação sobrenatural de Deus em você. A verdade é que muitas vezes nós ainda estamos presos às nossas ações humanas. Eu tenho uma resposta para isso. E você vai tentar. Só que, eventualmente, você vai chegar num local de cansaço e sobrecarga. Porque a coisa não está fluindo do jeito que você gostaria. E aí, tem provisão de Deus. O que Jesus fala? Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Sabe o que é isso aqui? A perspectiva de Deus liberada sobre a tua vida. Milagre sobrenatural. Se encerrou meus 20 minutos, eu quero que você feche teus olhos. Onde você precisa que o Senhor faça algo? Sonhos e projetos?
vida familiar, vida financeira, saúde, vida profissional, vida emocional. Onde você precisa que o Senhor faça algo. Enquanto você está de olhos fechados, sabe, eu sinto o Senhor falando aqui. Quanto que Ele quer liberar algo para a tua vida. Mas, meu irmão, nós não podemos orar por você aqui hoje, se você não dá permissão disso. Nós não podemos orar por você se no teu coração você ainda está como uma viúva de Sarepta, declarando: eu vou morrer, isso aqui não tem jeito. Por isso, antes de te chamar para orar, eu quero que você resolva no teu coração agora, com o Senhor. Você está preparado para dar permissão para o Senhor? Você está preparado para deixar o Senhor fazer? Você perceber que no lugar de morte, de estagnação, de doença, o Senhor tem vida para você? Porque se você se resolver, o Senhor pode fazer. Vou fazer uma rápida oração sobre isso. E depois vou chamar você aqui na frente, porque é no altar que a gente ora e libera essas coisas. Senhor, nós oramos aqui agora. Vem resolver, Pai. Nos resolvemos com o Senhor agora. Talvez nós nos encontramos aqui como a viúva de Sarepta, que traz um veredito ao Senhor. A minha vida está assim, e infelizmente, Senhor, vai continuar assim. Mas hoje o Senhor está trabalhando no nosso coração, mudando a nossa mentalidade. Porque nós achamos isso, mas o Senhor tem a certeza de vida para nós. Por isso, damos a permissão ao Senhor. Vem fazer. Por isso, falamos ao Senhor, acreditamos em Ti. Por isso, perdemos e largamos o controle da nossa vida e colocamos nas Tuas mãos. Pai, nós damos a permissão. Coloca a mão no teu coração. Eu quero que você repita essa oração comigo. Pai, meu Deus, eu dou a permissão ao Senhor. Eu acredito que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Quero que você saia do seu lugar, venha aqui para frente agora. Nós vamos orar por você. Vem os ministradores também, pastores. Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Vai vindo, vem bem para a ponta do altar aqui, para dar espaço para todo mundo. Deus o sobrenatural. Fábio, Cláudio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Sim, eu creio em Ti. Deus o sobrenatural. Vem cá, vem orar também. Você. Feche os olhos. Não sei por que você veio, mas você sabe, Deus sabe também. Nós vamos orar por liberação aqui agora. Sabe, os ministradores estão aqui para impor as mãos agora sobre você. Mas você não depende da imposição das mãos de alguém, você depende da tua fé. Você já deu a permissão, você já falou: Deus, eu permito. Agora é uma questão de você acreditar. A primeira coisa que nós vamos fazer é apresentar o Senhor. Você vai apresentar o Senhor. Pai, essa aqui é a minha necessidade. Pai, é isso aqui que eu estou precisando. Às vezes nós achamos, tá, que nós não somos dignos. Nós achamos que nós não merecemos, sabe? Sinto a presença de Deus aqui agora.
sinto o Senhor falando agora. Não tem a ver com o que você fez, não tem a ver com o seu passado, não tem a ver com o merecimento. A verdade é que nós não merecemos, mas o Senhor nos ama mesmo assim. Nós não merecemos, mas Ele morreu na cruz por nós. E porque Ele morreu na cruz por nós, hoje você tem acesso a esse milagre. Não tem a ver com o quanto que você fez, o quanto que você orou, o quanto que você ofertou. Infelizmente, em muitos locais se prega isso, que você vai ganhar pelo quanto que você oferta. Isso é uma mentira. Você vai receber pelo quanto que você acredita. Nós vamos apresentar agora ao Senhor. Qual é a sua necessidade? Deixa ela clara ao Senhor agora. Pai, nós oramos. Você pode começar a sua oração? Nós oramos agora, Espírito Santo de Deus. Nós apresentamos necessidades aqui agora. Cada um tem a sua necessidade. Alguns aqui têm um sonho, um projeto. Alguns têm necessidade na saúde, vida financeira, vida profissional, vida familiar, vida emocional. Seja onde for, se é um milagre, se é um romper, nós, Pai, apresentamos agora ao Senhor. Nós direcionamos isso agora ao Senhor. Porque o Senhor tem vida. Porque o Senhor tem resposta. E nós acreditamos nisso, Pai. Apresentamos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor está agora ouvindo o que estamos apresentando. Nós apresentamos agora, Pai, em nome de Jesus. Meu irmão, eu quero que você estenda a tua mão assim agora, como alguém que recebe. Agora nós vamos orar. Nós vamos estender as mãos sobre você, impor as mãos. E nós vamos começar a orar. E sabe, muitos de vocês vão começar a sentir um toque de Deus aqui. Pastor, se eu não sentir um toque de Deus, nada quer dizer que eu não recebi? Não. Você recebeu. O Senhor está aqui e está trazendo confirmação para você. Mas pode ser que você sinta algo. A única coisa que eu peço, deixa acontecer. O Senhor está entregando agora para você. Meu irmão, o Senhor, Ele tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer em fazer isso agora por você. E eu estou enfatizando isso, porque você não é um miserável condenado pecador. O sangue de Cristo está sobre você. Você é um santo justificado pelo sangue de Jesus, um filho amado de Deus. E é por isso que você vai receber aqui hoje. Tenha fé no seu Pai. Pai, nós começamos a orar agora. Os pastores vão começar a impor as mãos. Os ministradores vão começar a impor as mãos. Nós oramos agora, Espírito Santo de Deus. Eu oro agora por liberação, Espírito de Deus. Uma liberação agora de milagres. Uma liberação agora do mover do Senhor. Eu oro aqui agora, Espírito Santo de Deus. Liberações do Senhor descendo sobre esse lugar. Liberações do Senhor chegando aqui nesse lugar, Pai. Oramos agora de maneira específica, saúde. Aleluia. Saúde sendo curada agora aqui. Saúde sendo curada aqui agora, em nome de Jesus. Vida familiar, Pai. Milagre na vida familiar, Senhor. Restaurações de casamento. Restaurações familiares. Em nome de Jesus, oramos por liberações aqui agora, Pai. Vem, Senhor, nós oramos aqui agora, milagres acontecendo. Milagres acontecendo aqui agora, em nome de Jesus.
fechados, eu sinto duas direções de Deus aqui agora. Você que está com questões financeiras, coloca a mão no teu coração. Nós vamos orar por você agora. Questões financeiras, projetos financeiros. Eu não digo só de vida, tá? Eu sinto projetos financeiros também. Eu sinto uma direção muito específica que Deus me falou. Você que está tentando ter filho, coloca a mão no teu útero agora. Se você conhece alguém também, você está sentindo de orar por essa pessoa, coloca a mão aí, altura do útero. Nós vamos orar por isso. E eu sinto uma terceira direção aqui. Já já nós vamos orar por ela. Mas vamos orar agora por essas duas direções. Espírito Santo de Deus, nós oramos agora. Nós oramos aqui agora por uma liberação na área financeira, Pai. Seja problemas com dívidas, ou seja problemas ou questões de projetos financeiros. Nós oramos agora aqui, uma liberação disso agora, Pai. Vem, Pai. Eu sinto o Senhor, assim como a viúva de Sarepta, eu sinto uma multiplicação na tua área financeira chegando agora. Eu não sei como isso vai acontecer, mas eu sinto o Senhor liberando agora. Ele está falando para você: eu estou fazendo. Você vai ver nos próximos meses a tua vida financeira virando. Você termina esse ano no verde, não mais no vermelho. Você termina esse ano com esse projeto em andamento. Esse projeto em andamento. Você, filhos sendo gerados. O Senhor curando isso agora. Cura de endometriose, cura no útero, cura de cistos, cura de infertilidade agora. O Senhor está trazendo cura sobre isso agora. Ele está falando. Cura. Filhos estão sendo gerados. Filhos estão sendo gerados. Pai, nós oramos por isso agora, uma liberação dos céus em nome de Jesus. Na terceira direção aqui agora, presta atenção. Eu sinto de orar agora por pessoas que você carrega um diagnóstico médico, seja na área que for da saúde. Vem aqui para frente, você que está com um diagnóstico médico, a gente quer orar por você agora. Vem para cá, vai. Licença para o pessoal, vai vindo aqui para frente. Chega bem na frente do altar aqui. Se você quer representar alguém aqui também, que está com um diagnóstico médico, vem aqui. Tem favor de Deus aqui, tem presença de Deus aqui. Sabe, você que está aqui, só estende a tua mão. Você que está aí atrás, só estende a tua mão. Os pastores aqui, os ministrantes aqui para orar, por favor. Nós vamos começar a orar por vocês. O diagnóstico médico, ele só é um apontamento de Deus, um apontamento natural para aquilo que Deus vai fazer. Nós estamos orando aqui por você, mas eu estou te falando, depois você vai vir aqui contar o testemunho. Depois você vai vir aqui contar o teu testemunho de cura. Pai, nós oramos agora. Os pastores vão começar a orar, os ministrantes vão impor as mãos. Nós oramos agora. Espírito Santo de Deus, todo diagnóstico agora, todo diagnóstico maligno, nós oramos. Espírito Santo de Deus, estamos repreendendo agora essa enfermidade. Estamos repreendendo agora essa doença. E nós estamos declarando cura completa agora em nome de Jesus. Eu declaro Isaías 53, 4, 5, pelas suas pisaduras já estamos sarados, já estamos curados. Nós declaramos cura completa. Nós declaramos cura completa no seu organismo. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor está passando virtude agora.
virtude agora e trazendo cura. Nós declaramos agora essa cura em nome de Jesus.